Olá, minhas consagradas alunas e consagrados alunos do sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula e o nosso tema é Reforma Protestante, a divisão da cristandade europeia. É quando, pá, vai partir aí, vai haver uma ruptura entre a Igreja Católica e os dissidentes, que é os protestantes. A gente vai ver nessa aula os antecedentes políticos, sociais e clericais, né? Os precursores da reforma, os reformadores e a contrarreforma católica. Tudo isso nessa aula. Então a gente passa a ver aí, né, inovadoras transformações que vai caracterizar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é o que a gente está vendo. Esse período de transição, que foi o período renascentista, tá certo? E dentro desse período renascentista a gente estuda a questão da reforma protestante, que vai implicar sobre a vida de toda a sociedade moderna, né? Até os dias de hoje, na vida contemporânea. Então, mesmo tendo aí seu caráter religioso, a gente vai ter uma influência dessa reforma protestante na questão política, na questão do trabalho, certo? Numa ética, né, protestante que nasce aí, né, e dá um norte a essa nova ordem capitalista. Então, vamos ver agora essa questão para a gente entender a base de tudo, tá? Então, a reforma protestante, ela vai ser um movimento, né, dessas transformações, no meio dessas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais dessa sociedade moderna europeia, né, nessa transição aí, início da Idade Moderna. E, apesar, como eu falei antes, da reforma protestante, ela ser aí, acontecer no campo religioso, a gente não vai ter uma exclusividade dos conteúdos religiosos referente à reforma protestante. Não, ela vem para além disso, porque outros fatores vai contribuir para que haja, né, o fortalecimento desse movimento. Então, do ponto de vista político, a gente vai ter o que, gente? A centralização dos poderes, tá certo? Então, a gente vive um momento na Idade Média. Vamos voltar? Vamos. Na Idade Média, a gente vai viver um momento da Baixa Idade Média, onde vai ter a crise, né, a crise agrária, vai ter a crise política, a gente vai ter a crise epidemiológica, que é a doença da peste bubônica, chamada doença de rato, também chamada de peste negra, que é a doença que vai matar aí 1/3 da população europeia. Então a gente vai ter muita coisa acontecendo, né? E que vai ser encontrada uma solução para toda essa crise, né? Dessa dissolução da ordem feudal, que é a centralização do poder na mão de uma só pessoa, tá? Então, essa centralização do poder na mão de uma só pessoa, estamos falando do absolutismo. Isso, gente, já é tema da próxima aula, que é a formação das monarquias nacionais e o mercantilismo. Mas a gente já adianta para você entender que a gente vai ter novas nações, a gente vai ter nações iniciando, a gente vai ter novos estados-nações iniciando. Logo, a gente vai ter aí novos monarcas. Monarcas são reis, tá? Lembra aí do conto da Cinderela, ou do castelo, do rei, de tudo isso aí, que é desse período medieval, essa transição para a Idade Moderna. A gente vai ter o fortalecimento do poder dos reis. Então, lembra que na Idade Média o poder era descentralizado, ou seja, existia vários feudos e o poder era mais ligado aí aos pedaços de terra que eram espalhados, né, e comandados pela nobreza. Mas a gente vai ter agora, comandados pela nobreza e pela igreja. Mas a gente vai ter agora o controle concentrado nas mãos do rei, tá certo? Então, desse ponto de vista político, essa centralização do poder dos reis vai estimular aí a crítica à interferência da igreja, porque a igreja estava acostumada a interferir em tudo, né? Toda a ação do rei agora vai passar a sofrer interferência da igreja católica, porque se a igreja católica ela tinha muitas terras, então todas as terras comunais do período medieval, todas as terras que participavam ali, os camponeses, etc., era do controle da igreja. Então a igreja tinha o controle tanto da terra quanto da vida daquele povo que estava naquela terra. Mas, com a centralização do poder na mão do rei, o rei entende que agora ele é que deve controlar tudo, mas a igreja também vai querer ficar controlando tudo. E aí vai se chocar aí a monarquia, né? O rei
com o poder do clero, que é o poder da igreja. Então, os novos soberanos, ou seja, os novos reis, vão contestar essa interferência da igreja. E o expressivo controle de terras pela igreja aí era uma limitação ao fortalecimento da autoridade real. Ou seja, quanto mais terras o rei tivesse, maior seria o fortalecimento do poder do rei. Então, quanto mais terras a extensão do governo do rei fosse, maior seria o controle do rei sobre aquelas terras, sobre os seus domínios. Então, já que a igreja no período medieval ela tinha muitas terras, então isso limitava o poder do rei em determinado lugar. E é por esse motivo que os reis estavam aí em conflito com a igreja nesse período, na formação desses novos estados modernos. O desentendimento aí com a igreja vai ser também reforçado em razão da cobrança do dízimo, né? Porque a igreja vai cobrar esse imposto do dízimo. Então, se o povo tem que tirar do bolso para pagar o imposto do dízimo, o povo não vai ter tanto para pagar os impostos reais, né? Então, o rei entende-se que esse pagamento de dízimo vai ser uma perda aí para o cofre, né, da realeza em si. A gente também vai ter a crítica que a igreja vai fazer à conduta dos mercadores, dos banqueiros, porque a igreja vai criar a chamada doutrina do justo preço, né, que ela vai criticar a questão da usura, ou seja, a obtenção de lucro excessivo. Só que a burguesia ela vai estar em ascensão nesse momento. A burguesia ela vai estar crescendo. Essa classe de mercadores, lembra lá no período medieval que tinha as feiras medievais e que os mercadores começaram a comercializar aquela coisa toda, surgiu a corporação de ofício. Tá lembrado desse assunto? Então, essa burguesia toda que nasce aí, né, dentro dos burgos, dentro das cidades. Então, essa burguesia toda aí estava lucrando muito e eles precisavam acumular capital. Era uma nova ordem econômica surgindo aí, que é a questão do capitalismo. E as igrejas, né, a Igreja Católica, ela estava criticando, ela estava indo de encontro, ela estava indo contra a essa ideia do lucro, do acúmulo de lucro, do lucro excessivo. Então, a burguesia, ela queria não eliminar a igreja, mas ela queria que a doutrina da igreja, ela justificasse, ou seja, ela confirmasse ou ela ajudasse essa teoria do lucro excessivo para ajudar eles e não abater eles naquilo que eles queriam. É por isso que, as ideias protestantes vão ganhar força, porque vai ter um dos reformadores protestantes que vai vir com toda essa ideia aí da valorização do esforço, do trabalho e da acumulação de capital, né, de poupar dinheiro. Bom, antes dos reformadores de fato, a gente vai ter aqueles que vão iniciar, né, essas ideias reformadoras aí. Então, nesse plano religioso, a gente vai ter movimentos que antecedeu a reforma protestante e que já havia aí contestado a autoridade e o poder patrimonial da igreja, ou seja, a igreja tinha muitas terras, era dona de muita coisa, a igreja praticava coisas que não eram consideradas corretas, então já havia pessoas que criticavam tudo isso aí bem antes da reforma protestante. Os hereges, né, como era definido, os cristãos que se rebelavam contra a autoridade do clero e que contestavam o poder de Roma, né, ou formulavam aí novos dogmas para a doutrina, acabavam por ser punidos, né, ou seja, eram excomungados da igreja, ou seja, eram banidos da igreja, ou pelas decisões do Tribunal da Inquisição. Lembrando, o Tribunal da Inquisição é uma instituição criado pela Igreja Católica para punir aqueles que eles consideravam hereges, tá certo? Então, os precursores mais próximos da Reforma Protestante vai ser John Wycliffe, né, na Inglaterra, e John Hus, na Boêmia, que é a atual República Tcheca. John Wycliffe vai criticar aí os abusos econômicos que a igreja praticava, né, porque cobrava abusivamente os dízimos, né? Ele vai traduzir a Bíblia do latim para a língua oficial da igreja, para o inglês, e vai redigir, né, obras criticando aí essa hierarquia eclesiástica, né? O despreparo que tinham os sacerdotes, o acúmulo de riqueza por parte dos sacerdotes, né? A proteção oferecida pelo Estado inglês vai impedir aí com que John Wycliffe ele fosse executado após ser condenado aí por todas as autoridades religiosas, né? Já John Hus, ele vai ser conhecedor do pensamento do anterior e ele vai aí traduzir a Bíblia para o tcheco, né? E vai criticar aí a autoridade do Papa,
vai dizer que Cristo era o único chefe da igreja e o evangelho que é a lei de Cristo. Então vai criticar aí todas as doutrinas da igreja católica que dominavam, né, o ser humano aí nesse início. Só que Hus, ele vai ser considerado herege e vai ser levado para a fogueira aí por autoridades da igreja, né? Para você ver que as coisas não eram mole não, viu? Então, ao longo da Baixa Idade Média aí, a gente vai ter vários setores do clero contrariando a instituição, porque acabavam exercendo atividades mercadológicas, né? Eles vendiam as funções eclesiásticas, a função da igreja, né? Tipo o cargo de bispo, né? Comércio de objetos supostamente sagrados ou tocados por supostos santos. Então eles começavam a vender, né? Começava a comercializar, né? Então essas práticas comprometeu aí a imagem da igreja. A gente também tinha a venda de indulgências, né? Imagine que eles pediam dinheiro para que o povo fosse perdoado pelos pecados, né? Eles vendiam o perdão dos pecados. Então isso tudo amadureceu aí para que pudesse ocorrer a reforma protestante. E a gente vai ter como primeiro reformador aí Martinho Lutero, né? O movimento protestante ele vai precipitar porque o Papa Leão X ele vai com o objetivo de assegurar toda a arrecadação dos recursos necessários para a conclusão das obras da Basílica de São Pedro e da reforma da Capela da Sistina, ele vai permitir que a indulgência fosse obtida por compra de certificados adquiridos em praça pública. Imagine, então, indulgência é uma absolvição de uma pena, uma ofensa, uma dívida, uma desculpa, um perdão. Então, qualquer coisa desse caráter podia ser comprado. Imagine agora. Então, já que o Papa estava precisando de dinheiro para construir a Basílica, ele começou a vender aí o perdão de pecados. O teólogo e monge agostiniano Martinho Lutero, né, que é o cara. Assistam o filme Lutero, se vocês puderem também, que é muito interessante. Narra a vida dele nessa reforma protestante. Ele vai ficar indignado com a atitude de Leão X. Martinho Lutero vai criticar essa liberação do comércio de indulgências aí em todos os reinos germânicos. E aí, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai redigir um manifesto contendo as 95 teses, né, 95 teses de Lutero, criticando a autoridade papal e condenando as práticas mercadológicas que eram conduzidas aí pela igreja nesse período. Só que logo depois, Lutero ele vai ser excomungado da igreja, né? O padre excomunga logo ele. Ironizando o procedimento papal, Lutero vai queimar em praça pública a bula que o condenava. No caso, toda a lei que era instituída pela igreja, né, era chamada de bula, né? A bula papal, né? Que era como se fosse uma lei ali no universo religioso. Então, Lutero foi em praça pública e queimou essa bula que o condenava. Então, essa atitude de Lutero aí vai despertar o interesse da nobreza alemã, né, que vai passar a apoiar Lutero, né, em toda essa briga de Lutero contra a Igreja Católica, porque a nobreza via na conduta de Lutero aí uma oportunidade de romper com toda a influência da Igreja, né? Porque a nobreza estava com interesse de promover o confisco das terras, porque a Igreja ela controlava bastante terras, então a nobreza alemã ela queria tirar essas terras da Igreja, entendeu? Então, por esse motivo, eles viam em Lutero a oportunidade de romper com a Igreja e tirar as terras que a Igreja possuía. Só que, contraditoriamente, a gente vai ter o imperador da Alemanha do lado do Papa, né? Do lado da Igreja Católica. Carlos V, né? Que era o governante católico, né? O governante católico da Espanha e do Sacro Império Germânico, né? Porque ele era aí, né? Dos dois lugares. Ele vai apoiar essa decisão do Papa, né? E vai exigir aí que Lutero ele possa se retratar com isso que ele fez de queimar a bula papal e se retratar com a Igreja Católica. Só que a nobreza estava apoiando Lutero nisso tudo. Só que apesar, né, da nobreza que era contrária à autoridade de Roma, absorver aí Lutero, o imperador decide banir Lutero de todo o território germânico. Então, vai ser assim
que o príncipe Frederico II da Saxônia vai oferecer uma proteção a Lutero. E aí Lutero ele se refugia, né? E aí ele vai redigir as obras em favor de uma nova proposta de interpretação da Bíblia, né? Do latim para o alemão. E diante de toda a expansão aí dessas ideias de Martinho Lutero, o imperador Carlos V ele convoca a chamada Dieta de Spira, né, que é uma assembleia imperial que vai tolerar a doutrina, né, apenas nas regiões que já foram convertidas, ou seja, o imperador sacro-romano, sacro-germânico, melhor dizendo, ele vai primeiro impedir Lutero, né, depois que ele vai banir Lutero, só que ele vai ver que as ideias de Lutero ele já vai estar difundidas, aí ele vai voltar e vai pensar direitinho e vai dizer, não, agora eu vou liberar, eu vou liberar as ideias de Martinho Lutero só nos lugares que ele já conseguiu que as pessoas fossem convertidas pelas suas ideias, tá? Então, por tentar inibir aí, por tentar conter toda essa expansão luterana, os príncipes germânicos vão reagir, né, à orientação do imperador e vai protestar aí contra a falsa liberdade, a falta de liberdade religiosa. Então, a gente vai ter o Império Germânico formado, para vocês entenderem, pelo imperador, tá? Pelo imperador e pela nobreza, que eram os príncipes. Então, os príncipes apoiavam Lutero, mas o imperador não apoiava Lutero. Só para vocês recapitular aí como estava dividido essa questão aí dos poderes, tá? Então, os príncipes vão se organizar numa liga e vai permanecer aí em uma guerra civil contra a autoridade de Carlos V por cerca de 24 anos, tá? Também vai acontecer um conflito rural e nesse conflito rural os camponeses vai fazer uma revolução, né, por causa das terras. Só que a nobreza vai ser contra os camponeses e por isso que Lutero vai ficar do lado da nobreza. O Lutero vai dizer assim, ó, segundo a teoria deles segundo a teoria dele, que quem é rebelde tem que ser morto, né? Nesse sentido aí, porque o ato de rebeldia é condenado por Deus, aquela coisa toda. E sem contar também que ele estava sendo um protestante, né? Um rebelde contra a Igreja Católica. Mas ele não estava ficando do lado dos camponeses nesse conflito de terras aí, porque ele tinha que apoiar a nobreza, porque a nobreza estava apoiando ele, né? E aí a gente vai ter, em todo esse contexto do conflito, né? As doutrinas de Lutero, que é a salvação obtida por meio da fé e não pela caridade ou pela boa obra. Então a salvação ela se justifica unicamente pela fé. A gente vai ter aí a livre interpretação da Bíblia por cada pessoa mesmo. A eliminação da hierarquia eclesiástica, porque ele dizia que cada indivíduo podia ser sacerdote de si mesmo. A aceitação exclusiva do batismo, né? A subordinação da igreja ao Estado, porque a igreja antes não queria subordinar o Estado, e a admissão da Bíblia como única fonte de verdade, né? Verdade divina. Então, apesar do apoio que Lutero conquistou aí entre toda a nobreza, as doutrinas religiosas, né, o afastaram da burguesia germânica de certa forma, porque ele considerava que o comércio era uma prática negativa e que não deveria ser aí estimulada. Então, as suas ideias vai se propagar, né, em parte dos reinos germânicos e dos países da Dinamarca, Noruega e Suécia, que eram os países escandinavos, e essencialmente, né, na parte rural aí e de baixa tradição mercantil. A invenção da imprensa é algo que vai contribuir aí para a difusão das ideias luteranas, de todas as críticas ao papado. A gente vai ter um outro reformador que vai ser muito importante, vocês vão ver agora porque, né, que vai ser João Calvino. Ele vai ser um dos principais líderes do movimento protestante e a partir de 1535, né, seu grupo de teólogos reformados aí vai ser declarado ilegal na França e ele vai para a Suíça, né? Ele vai para Genebra, na Suíça. E na Suíça, né, que é o antigo território sacro Império Germânico, né, as ideias protestantes vão ser já lá expandidas, né, por Eurico, né, que é um reformador inicial, só que Eurico vai morrer e vai haver aí um conflito religioso contra os seguidores do catolicismo. Posteriormente, com a chegada em Genebra de João Calvino, o protestantismo ele vai ficar mais forte, porque João Calvino ele vai
publicar uma obra chamada Instituições da Religião Cristã, né? E a doutrina proposta pelo calvinismo vai aí admitir todo o princípio de predestinação. E apesar de não ser, né, um determinante, mas já João Calvino era contrário às ideias de Lutero no sentido da questão financeira, da questão mercadológica, porque João Calvino ele reconhecia na questão financeira do indivíduo que fosse fruto de um trabalho honesto, tá? Fruto daquele que poupa dinheiro, um indício de uma predestinação à salvação. Então, esse sim, né, pregava aí que a pessoa tinha que ser trabalhador, tinha que ser honesto e tinha que ser poupador. Ele dizia que a riqueza era fruto de trabalho e se a pessoa era pobre é porque era preguiçosa, né? Então, essa pessoa não era salva. Então, a riqueza material ela não determinava a salvação do fiel, mas ela podia ser avaliada aí como um sinal de que aquela pessoa, né, ela podia ter sido escolhida por Deus para ser salva, tá? Porque é a pessoa que trabalha, né? Graças a Deus eu trabalho. Então, dessa forma, suas ideias valorizavam aí os comportamentos, a moral burguesa e até então eram questionados pela doutrina católica, né? Porque a Igreja Católica contestava aí toda essa moral da burguesia, né? Só que aí João Calvino trouxe uma justificativa para a ética dos grupos burgueses, que é a acumulação de capital. Ou seja, não é pecado ter lucro, não é pecado acumular capital. Pelo contrário, as ideias de João Calvino fez com que os protestantes passassem a acumular capital, né? E apesar de encorajar aí o trabalho e o lucro, João Calvino ele vai condenar os gastos com prazeres mundanos, né? Ele vai propor aí uma conduta em favor de bons costumes para todos aqueles que seguiam as suas ideias. Na Inglaterra, os seguidores do calvinismo vai ser conhecido como puritanos, na França como huguenotes e na Escócia como presbiterianos. Então a igreja presbiteriana que vocês conhecem hoje é derivado sim aí das ideias de João Calvino, tá certo? Então o João Calvino ele também aí consegue se consolidar no território holandês. E a gente vai ter, né, o famoso Henrique VIII. Esse é famoso sim. Por que que Henrique VIII é famoso, gente? Porque Henrique VIII é o rei que casou até umas horas, né? Mas vamos lá. Em decorrência dos atritos estabelecidos entre o monarca Henrique VIII e o Papa Clemente VII, né? Aí vai haver sim esse movimento da reforma protestante na Inglaterra, que vai ser o rompimento do Estado inglês com a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela vai entrar em conflito com Henrique VIII, e Henrique VIII vai acabar por criar a Igreja Anglicana, que é a Igreja Protestante dentro da Inglaterra. Para promover, né, o confisco das terras da Igreja na Inglaterra e para fortalecer todas as finanças do seu governo, Henrique VIII vai provocar aí uma situação para romper com a Igreja de Roma. Por quê? Ele era casado com Catarina de Aragão, né, filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, reis espanhóis. E aí Henrique VIII ele solicitou, né, ao Papa a anulação do casamento. Ele vai dar uma desculpa lá, ele vai dizer que a rainha não deu um herdeiro do sexo masculino e que aí isso acabava por arriscar ou ameaçar aí todos os interesses da monarquia inglesa. Só que o Papa disse que o divórcio era proibido, que não podia, e por esse motivo ele usou isso como pretexto para romper com a igreja. Só que na verdade ele queria fortalecer o poder do Estado, confiscando aí todas as terras da igreja, tá? Então a igreja vai ser criada, a igreja anglicana, e a principal autoridade da igreja era Henrique VIII, que era o rei monarca aí, tá? Então, paralelamente, ele vai confiscar todas as propriedades, todos os bens da igreja católica que tinha na Inglaterra e vai fortalecer aí a acumulação de riquezas da monarquia inglesa. Mas é a partir do reinado de Elizabeth I, né, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, que o anglicanismo ele vai ser sistematizado aí a partir de um documento oficial, que serão 39 artigos publicados em 1571. Então, queridos,
A Igreja Católica, né, ela estava preocupada porque todas as ideias protestantes difundidas assim de uma maneira muito forte, né, em vários lugares da Europa já. Então elas tinham que tomar aí uma atitude, né, para poder primeiro mudar a imagem da igreja que estava feia, né? Então a Contra-Reforma, ou chamada Reforma Católica, né, ela vai ser aí um movimento primeiro para que a igreja reconheça, né, todos os seus desvios e abusos, né, que foram cometidos aí pelo clero católico, e um autoexame, né, para que a própria igreja se avalie, né, avalie o comportamento de seus integrantes, né, e além disso a igreja de Roma ela vai adotar estratégias para conter a propagação das ideias protestantes. Então, primeiro, a Igreja Católica ela vai criar a chamada Companhia de Jesus, né, que vai ser organizada aí por vários parâmetros de disciplina, dedicação, obediência. Então, os jesuítas eles vão defender o fortalecimento da doutrina cristã católica, né, por meio das escolas confessionais. É, depois, depois vai haver a restauração da autoridade do Tribunal do Santo Ofício, né, que também foi chamado de Tribunal da Inquisição, que eu falei que era uma instituição que perseguia os hereges e queimava na fogueira e matava esse povo para intimidar, para conter a atuação daqueles que confrontavam os princípios e dogmas da igreja, né? A gente vai ter também o chamado librório proibitório, né? Que vai ser uma censura aos livros proibidos, né? Um órgão eclesiástico vai catalogar aí os livros que podiam ser, deveriam ser censurados, né? Para a leitura dos fiéis católicos. E as obras dos reformadores protestantes, escritores renascentistas, também entravam aí nessa censura da igreja católica. E também a igreja vai organizar o chamado Concílio de Trento, né? Um concílio que ele vai organizar na cidade de Trento, né? O concílio vai defender a reafirmação dos dogmas católicos, a aceitação da salvação pela fé, né? Pelas obras de caridades, que vai ser contrária aí às ideias de Martinho Lutero, a confirmação do culto aos santos, porque Martinho Lutero também baniu essa parte aí do culto aos santos. Confirma também a hierarquia eclesiástica, a infalibilidade papal, né? Ou seja, o Papa é alguém infalível, né? Direto aí do trono de Deus. De qualquer forma, né? Esse conjunto que a Igreja Católica vai adotar, esse conjunto de medidas, vai ser para impedir todo o contexto da reforma protestante, né? Pela Europa, para conter toda a expansão do movimento reformista em toda a Europa. Aí. Então, a Igreja Católica vai ferrenha, né? Se reformulando a fim de conter o protestantismo. Mas a gente sabe que as igrejas protestantes hoje existem por causa dessa cisão, né? Essa cisão é essa quebra, essa ruptura que houve entre a Igreja Católica e os protestantes. Ao final dessa aula, vocês vão colocar no vídeo, no YouTube, o comentário de vocês. Não é qualquer comentário não, viu, gente? Ah, eu achei isso bom, eu achei aquilo bom, nada disso. Vocês vão escrever, digitar aí, melhor dizendo, no comentário do YouTube, o que foi que você entendeu da aula, tá? O que é que você entendeu das ideias de Lutero? O que é que você entendeu do que foi a Reforma Protestante? Esse é o ponto principal. Eu falei de Martinho Lutero porque ele vai ser o primeiro reformador, tá certo? Beijos e a gente fica por aqui.